terminando aqui, então, esse ponto leque deitado, ó, fiz até o final aqui, ó, como eu falei, tá? Que depois a gente vai colocar botão, ele vai ficar juntinho assim, tá? Então, o meu eu terminei pra cima, se o de vocês terminar pra baixo, é só cortar a linha, passar por dentro da laçada, aí passa uma linha aqui pelo primeiro pontinho, faz 2 nozinhos, que daí a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, tá? Ó, nesse primeiro aqui, ó, eu tenho 2 espacinhos, então, eu vou fazer 2 pontos baixos, daí aqui eu tenho 3 espacinhos, vai sempre ser 3 e 2, ó, tem 2 aqui dá pra ver que tem 3, aqui tem 2, aqui tem 3, então, eu vou fazendo os pontos baixos certinho, ó. Aí, aqui, nesse aqui, como eu falei, tem 3, ó. Aí, no próximo vai ter 2, e assim vai indo até a gente dar toda a volta. Então, depois que a gente terminar toda essa volta aqui de ponto baixo, a gente volta pra começar a iniciar a parte de cima. Terminada a carreira de ponto baixo, agora a gente vai fazer uma carreira de correntinhas. Então, vamos fazer 3 correntinhas. Aí, nós vamos pular 2 pontos e no terceiro a gente vai fechar com um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 3 pontos, pula 2 pontos no terceiro, fecha com um ponto baixo. Vai ser sempre dessa forma até o final da carreira, sempre com 3 correntinhas, pulando 2 pontos e no terceiro fechando com um ponto baixo, tá? Vamos fazer dessa forma até chegar aqui o outro lado. Terminada aqui a carreira de correntinhas, de argolinhas, nós vamos fazer, então, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos fechar com ponto baixo nessa primeira argola. Vamos fazer mais 3 correntinhas e vamos fechar com ponto baixo nessa próxima argola. Agora, eu faço aquela continha que eu sempre falo pra vocês. Eu conto 1, fecha, espaço, 1, fecha, espaço. 1 equivale aos 5 pontos altos que a gente vai fazer. Fecha é quando eu fecho com ponto baixo e espaço é quando eu faço uma argolinha entre eles, tá? Então, eu fiz a minha continha aqui no meu e eu quero que termine dessa mesma forma que começou. Então, aqui, ó, eu vou ter que ter feito aqui, ó, quando faltar apenas 3, tá? Aqui tem que ser 1, aqui fecha e aqui espaço, tá? Para que feche igualzinho ao que começou, porque depois tem mais um esqueminha aqui, que essa primeira argolinha é só para dar uma altura, como também no final aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, faço aí a continha de vocês, se faltar, desmancha alguns, fecha no segundo ponto para dar espaço para mais uma argola, se sobrar, também desmancha, fecha alguns no quarto ponto para tirar, então, essa argola que tá sobrando, para ele ficar bem certinho, tá? Então, como eu já fiz aqui a minha conta, nessa próxima argolinha, eu vou fazer, então, os 5 pontos altos. 1, 2, 3, deixa eu pegar mais linha, 4 e 5. Como vocês podem ver, eu mudei de agulha, porque eu simplesmente perdi a minha hoje de manhã, não acho. Ainda bem que eu tinha outra. Feito os 5 pontos altos, na próxima argolinha, a gente vai fechar com um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinhas, e na próxima argolinha, fechamos com um ponto baixo. E aí, inicia tudo de novo, 5 pontos altos, fecha com ponto baixo, 3 correntinhas, e assim vai indo, tá? Vai ficando dessa maneira aqui, e quando a gente chegar lá no final, daí a gente volta, faz a última argolinha, a gente volta pra daí fazer aquele esqueminha que eu falei da altura, pra fazer a próxima carreira. Ó, cheguei aqui no final, como eu falei, fiz a argolinha, e agora eu vou fazer 3 correntinhas novamente, e aqui, ó, na carreira anterior, eu vou fechar aqui com um ponto baixo. Viro o meu trabalho, que agora tá enorme, né? E aqui onde eu fiz essas 3 correntinhas, ó, em cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo pra subir, pra isso ser uma alturazinha. 1, 2 e 3, ó. Sempre que for desse lado, vai ser dessa maneira. Vai fazer as 3 correntinhas, vai fechar com ponto baixo e vai voltar com um ponto baixo sobre cada correntinha para subir, tá? Então, nessa próxima carreira aqui, nessa parte de trás, a gente vai fazer sempre a argolinha mesmo, ó. Então, vou fazer 3 correntinhas, fecho com ponto baixo nessa primeira argolinha, 3 correntinhas novamente.
Aí, aqui, nós temos 5 pontos altos. No segundo, eu vou fechar com ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas novamente, pulo um ponto só. Aqui, no quarto, também vou fechar com um ponto baixo, tá? Ó, vai ficar dessa maneira aqui, sempre quando for essa carreira onde vai ser, onde a gente vai usar aqueles 4 pontos altos apenas, vai iniciar e vai terminar com essas 3 argolinhas, tá? Então, daí aqui, fiz o que eu falei, né, a última argolinha, aí aqui dentro dessa argolinha, nós vamos trabalhar aqueles 4 pontos altos, igual que a gente fez ali na parte da saia, tá? 3, deixa eu pegar mais linha. 4. Eu acredito, meninas, eu tô com o segundo novelo bem cheio ainda, então, como falta só essa parte de cima, eu acredito que com 2 novelos dá pra fazer tranquilo, tá? Então, feitos 4 pontos altos, aqui cheguei nos 5 pontos altos novamente, pulo o primeiro, no segundo, eu fecho com um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo um ponto, daí no quarto ponto alto, fecho com um ponto baixo, e aí, inicia tudo novamente, tá? Vai ficando dessa maneira aqui. Lembrando que lá no final também, ó, vai ser a mesma coisa das argolinhas. Cheguei aqui no final, fiz 2 argolinhas, aí eu vou fazer mais 3 correntinhas para ser a última argola, ó. E aqui naquela primeira, ó, na primeira correntinha é onde a gente vai fechar com um ponto baixo, ó. Aí, vamos virar o trabalho e vai iniciar tudo de novo. Vou fazer só o início aqui com vocês, porque daí vai ser sempre se repetir, ó. Vamos iniciar com 3 correntinhas, fecho com ponto baixo nessa primeira argola, 3 correntinhas novamente, fecho com ponto baixo na segunda argola, aí faço os 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, quando chegar nos pontos altos, aqui nos 4 pontos altos, ó, a gente vai trabalhar igual a gente fez na parte ali da saia, entre os pontos, tá? Entre o primeiro e o segundo ponto, ó, é onde eu vou fazer o meu ponto baixo para fechar. Vou fazer 3 correntinhas, e entre o penúltimo e o último ponto, ó, é onde eu fecho novamente com um ponto baixo. E aí, inicia tudo novamente, tá? Não vou fazer mais com vocês, porque aí começa a repetir tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Não sei também ao certo quantas carreiras vai ter que fazer, porque eu vou fazer até bem certinho abaixo do seio, tá? Que vai ser aquela parte onde as costas vão ser fechadas. Aí, depois, a gente vai cortar a linha, passar por dentro da laçada, e vamos fazer daí a parte dos seios. Mas, então, vou fazer aqui o meu, né? Vou fazer umas 16 carreiras para testar, vou provar certinho. Então, vou fazer certinho a quantidade, daí depois que eu terminar e ver que deu certo, daí eu volto aqui pra vocês, pra gente dar continuidade e eu falar certinho a quantidade de carreiras que eu fiz aqui no meu. Então, aqui eu já fiz um dos seios, tá? No qual eu vou estar fazendo o outro lado com vocês da mesma maneira, mas assim, gente, não tem um segredinho, não tem uma receitinha para esse peito. Cada body que eu faço, cada vestido que eu faço desse modelo, eu faço de uma maneira diferente, tá? Vou diminuindo da maneira que eu consigo, até eu conseguir formar um seio, tá? Aqui nessa parte reta que eu falei, ó, eu fiz 18 carreiras, terminei as 18 carreiras, aí cortei a linha e passei por dentro da laçada, tá? Daí, não tinha, no caso aqui, o peito feito, né? Estava assim. E aí, eu queria saber onde era o meu meio. Então, eu peguei cada ponta, ó, como eles são iguais, e fui contando desenho por desenho, ó. Fui juntando os desenhos, ó. Ia pegando com uma mão, ia pegando com a outra, tá? Até que eu cheguei aqui nessa correntinha, ó, que ficou sobrando, que é bem o meu meio, tá? Então, consegui achar bem o meu meio, que é essa argolinha aqui, tá? O restante daí é tudo parzinho, tudo igual. E aí, então, fiz esse peito aqui. Uma dica legal para saber quanto você tem que andar para começar, é legal pegar um bojo. No meu caso, eu não fiz, mas eu testei depois e eu vi que deu certo. Então, é legal pegar um bojo para poder fazer aqui, para poder iniciar, para ter uma noção de quanto a gente vai ter que andar aqui com o trabalho, tá? Antes de começar a diminuir.
botão, como eu já fiz um seio, eu vou fazer o outro lado aqui com vocês, tá? Meu vestido tá virado pra parte da frente, eu vou pegar nesse mesmo meiozinho aqui, ó, e vou passar também a minha linha pra iniciar o peito esquerdo, que na verdade virando, né, quando eu colocar no corpo vai ser o peito direito. Aí, passei a minha linha, vou fazer 2 nozinhos. E aí que tá, porque aí conforme você fez um peito, você tem que fazer o outro da mesma maneira. Então, eu consigo ver aqui, ó, que eu iniciei com 3 correntinhas e 3 correntinhas. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Eu viro o meu trabalho aqui. Vou passar aqui a minha agulha, vou contar, então, 3 correntinhas. Vou contar 3 correntinhas, porque onde eu iniciei é bem uma argolinha no meio. Então, fiz as 3 correntinhas, ó. Aqui eu tô naquela carreirinha, eu terminei na carreira de 4 pontos altos, então, eu já sei que nessa próxima aqui que eu tô fazendo agora, é a carreira de 5 pontos altos. Então, fiz minhas 3 correntinhas, ó. Vou fechar aqui entre os pontos, como eu faço normalmente, como eu fiz nas outras carreiras. E vou fazer 3 correntinhas novamente, fechando aqui entre o terceiro e o quarto ponto. Aí, aqui eu sigo normal, ó, 5 pontos altos. Aqui eu fui seguindo normal. Tá? Então, se vocês forem fazer outro tamanho que não seja o M, que é esse tamanho aqui que eu tô fazendo, aí vocês podem pegar um bojo pra facilitar, pra ver quanto vocês vão ter que andar aqui nesse início, tá? Ó, aí, eu vou seguindo normal. Deixa eu ver quantas eu vou fazer aqui, ó. De 5 pontos altos, ó, vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3, vai ter 3. Então, eu vou fazer aqui mais 2, vou seguindo fazendo mais 2, porque não tem segredo, tá? E aí, eu volto quando chegar ali no finalzinho, pra gente terminar a carreira e iniciar a próxima. Ó, cheguei aqui no final do meu, então, iniciei aqui, ó, com 2 argolinhas, aí, continuei aquele trabalho normal, de ponto alto, fecha, argolinha, etc, tá? Que é essa carreirinha aqui, ó, de 5 pontos altos. Então, eu falei que era 3, mas o meu, eu acabei de olhar outro peito, era 4. Então, fiz 4 aqui certinho, seguindo, e aqui vai ser o último, ó. Vou fazer só uma correntinha, uma argolinha normal que nem as outras, ó. Entre o primeiro e segundo ponto, fecho com um ponto baixo, faço 3 correntinhas e fecho com um ponto baixo novamente entre o terceiro e quarto ponto. Terminei, tá? Então, já fiz aqui a primeira carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E eu já vi que eu vou iniciar ali, novamente, com 3 correntinhas. Essa parte do peito, ela é muito chata, então, vocês têm que ter paciência. Cada um faz de uma forma, gente. Essa forma que eu encontrei de fazer nesse vestido, porque eu não tenho uma forma certa de fazer. Então, fiz 3 correntinhas, fecho com ponto baixo nessa mesma argolinha. Aí, deixa eu ver aqui, que seria esse cantinho. Deixa eu ver aqui como eu fiz. Aqui, deixa eu ver, ó, dei 3 correntinhas novamente, e aqui segue o início, o trabalho normal também. Então, fiz aqui a primeira argolinha, vou fazer novamente 3 correntinhas, e aí sigo, ó, o trabalho normalmente. Essa é a carreira de 4, ó, de 4 pontos altos, então, eu inicio, ó, com 3 argolinhas, e aí faço normal, ó. Aquele mesmo trabalhinho, não teve diminuição ainda nesse início aqui, tá? Então, vou fazer meu trabalho normalmente, quando eu chegar aqui no final, aí eu volto e faço com vocês o finalzinho. Esse meio eu não vou fazer, gente, porque não muda, tá? Ele vai seguindo normal, o que a gente vai mudar é sempre nas pontas, tá? Então, nessa ponta aqui, não teve nenhuma mudança nessa segunda carreira. Ó, cheguei aqui no finalzinho. Fiz os meus 4 pontos altos e ainda tem uma argolinha aqui no final. Então, fecho com um ponto baixo nessa última argolinha, faço 3 correntinhas. Aqui onde eu iniciei, ó, vou fazer um ponto baixo, e aí viro o meu trabalho. Agora, o vestido está gigante, é ruim de ficar virando. Então, virei, ó. Em cada correntinha dessas, eu vou fazer um ponto baixo para subir. Vou fazer solto aqui mesmo, que eu acabei fazendo as minhas correntinhas bem apertadinhas. Então, fiz 2 e agora 3 pontos baixos, ó, para subir.
Aí, agora, aqui, ó, eu vou pular direto já, ó, entre os dois pontos, entre o primeiro e o segundo ponto, e vou fazer aqui já o meu ponto baixo. 3 correntinhas entre o terceiro e o quarto, mais um ponto baixo, e aí sigo o meu trabalho normalmente com essa carreira aqui de 5 pontos altos, tá? Ó, ficou dessa maneira aqui, que ficou igualzinho ao outro lado ali que eu tinha feito, tá? Então, vou fazer normalmente, quando chegar aqui no final, daí a gente volta.